O mal do Brasil é o brasileiro. Essa frase consegue ser ao mesmo tempo engraçada e reflexiva. Será que na China também se diz que o mal da China são os chineses? Ou nos Estados Unidos, será que também se diz que o mal dos Estados Unidos são os americanos? Aqui no Brasil é comum ouvirmos e falarmos que o mal do Brasil é o brasileiro. Então será que as pessoas que dizem essa frase são as mesmas que têm esse tipo de atitude? No caso dessa foto da arquibancada, por exemplo, será que essa arquibancada estaria suja dessa maneira se ela tivesse sido utilizada pelos brasileiros que dizem que o mal do Brasil é o brasileiro? Acredito que não. Afinal, eles fariam da mesma maneira que os japoneses fizeram na Copa do Mundo. Iriam recolher o próprio lixo. Aliás, essa imagem dos japoneses recolhendo o próprio lixo das arquibancadas viralizou não só no Brasil, mas também no mundo. Mas vejamos bem, o que tem de extraordinário nessa atitude dos japoneses? Absolutamente nada. Aliás, eles fizeram apenas o óbvio. Eles sujaram, então eles devem limpar. Já perceberam que é possível reconhecer um americano de longe? Eles andam aqui, cabeça erguida. Eles se apresentam dizendo: eu sou dos Estados Unidos da América. Muitos deles até carregam a bandeira do país consigo. É normal se dizer que os americanos são os melhores. Eu mesmo já disse isso, não uma, duas ou três vezes. Todos dizemos isso várias vezes no decorrer de nossas vidas, porque é essa imagem que nos mostram. Nos dizem que os americanos são os melhores em tudo, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. Nos Estados Unidos também tem problemas. Nos Estados Unidos também existe, infelizmente, o preconceito racial. A população carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo. Segundo dados de 2018, nos Estados Unidos se tinham 2,3 milhões de americanos presos. Poluição. Infelizmente, não consegui obter dados mais recentes, mas em 2013, o Laboratório de Aviação e Meio Ambiente do MIT afirmou que 200 mil mortes precoces ocorrem anualmente nos Estados Unidos em função de problemas ocasionados pela poluição atmosférica. Sabiam que nos Estados Unidos também existe pobreza? Exatamente. Segundo o especialista da ONU, em 2016, 41 milhões de americanos, ou seja, 13% da população viviam em situação de pobreza. E 18,5 milhões de americanos estavam vivendo em situação de extrema pobreza. Como podemos ver, os Estados Unidos também têm problemas, muitas vezes parecidos com o do Brasil ou às vezes até superiores aos problemas que enfrentamos aqui no Brasil. Mas acredito que dificilmente iremos ver um americano dizendo que o problema dos Estados Unidos é o americano. Pois bem, já estamos cansados de ouvir sobre os pontos negativos do Brasil. Agora vamos falar um pouco dos pontos positivos. Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo e que possui o segundo maior rebanho bovino do mundo? A seleção brasileira é a maior vencedora da Copa do Mundo, com 5 títulos. E o que falar das belezas naturais do Brasil? As imagens falam por si só, vejam. Claro que o Brasil não é perfeito, assim como nenhum país do mundo é. O que acontece é que aqui no Brasil gostamos de maximizar os pontos negativos, enquanto em outros países as pessoas maximizam os pontos positivos. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Austrália é o melhor país do mundo para se viver.
Entre os quesitos analisados, podemos citar saúde, educação, meio ambiente, moradia e renda. Repararam? Todos os quesitos analisados envolvem o ser humano. Esse é um australiano. Vejam, ele é um ser humano como nós, tem as mesmas necessidades, sentimentos que nós, brasileiros, temos. Mas o que podemos tirar de lição disso? O que podemos aprender com os australianos? Podemos aprender que, se os australianos foram capazes de fazer da Austrália o melhor país para se viver no mundo, nós, brasileiros, também somos capazes, e diria que até que mais capazes do que eles de fazerem do Brasil o melhor país para se viver no mundo. Nós brasileiros somos os seres humanos mais criativos desse planeta Terra. Então, vamos utilizar essa criatividade para fazer o bem. Usar essa criatividade com inteligência e, ao invés de dizer o mal do Brasil é o brasileiro, vamos passar a partir de hoje a dizer que a solução do Brasil é o brasileiro. Vamos dizer que aqui é Brasil. Isso é Brasil.